Meu querido irmão, minha querida irmã, querida e querido jovem, graças a Deus, mais um momento nós estamos aqui com este encargo de falarmos sobre a vida conjugal e eu me encontro feliz, me sinto também um privilegiado por estarmos envolvendo com uma questão tão nobre que é o relacionamento conjugal. Graças a Deus, não sei qual é a sua experiência, mas depois de termos sido tão abençoados na vida conjugal, depois da bênção que se tornou a nossa vida conjugal, nós nos sentimos, com o dever na nossa consciência de falarmos sobre esses assuntos, de nos envolvermos com essas questões. Nós temos uma dívida, graças a Deus, em todas as áreas da nossa vida, nós temos sido abençoados e graças a Deus e a vida conjugal e o nosso relacionamento conjugal, o nosso casamento é uma dessas áreas também, que Deus ele não deixou de fora. Nós nos tornamos muito abençoados dentro do nosso casamento. Graças a Deus, por que eu falo que nós nos tornamos? Porque o ser humano, segundo a direção da palavra de Deus, nós estamos nos tornando em algo. Nós chegamos agora no reino de Deus, vivendo a realidade do reino dos céus. Nós passamos por esse processo que a palavra de Deus nos mostra, que é esse processo de nós chegarmos, cairmos em nós mesmos, reconhecermos a nossa real condição de pecador. Depois nós vemos no Senhor a esperança de termos os nossos pecados perdoados. E uma vez, confessando ao Senhor os nossos pecados, aí nós passamos a ter comunhão com Deus. Nós nos percebemos na presença de Deus e que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós desfrutamos do amor de Deus. O amor de Deus chegou até nós por meio da pessoa de Cristo. E uma vez que nós estamos andando nessa direção de confessar os nossos pecados ao Senhor, nos arrependermos, nos reconciliarmos com Deus e andando nesta direção, nós estamos contando os nossos dias, que a palavra de Deus mostra como um filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É por isso que nós estamos aqui dando esse testemunho. Dentro do relacionamento conjugal, tanto o marido quanto a esposa, algo em oculto, que não se vê com os olhos físicos, mas existe uma obra que a palavra de Deus mostra, a obra transformadora do Espírito Santo. Existe uma obra acontecendo tanto no coração do marido quanto no coração da esposa. E o resultado é dessa obra transformadora do Espírito é que nós estamos nos tornando em um material precioso. A palavra de Deus deixa clara que o ser humano ele é como um vaso, não é verdade? E o nosso passado era um passado de sermos um vaso de desonra. Mas agora que esse Deus, na pessoa de Cristo,
por meio do teu Santo Espírito, entrou no nosso coração. Agora existe uma obra bela e linda acontecendo lá no íntimo do nosso ser, que está agora nos tornando em um vaso santificado e útil ao nosso possuidor. Então, dentro do relacionamento conjugal, dentro do casamento, algo glorioso está acontecendo que não é visível aos olhos nus. Nós não conseguimos enxergar com a nossa visão humana, que é essa obra que está acontecendo tanto no coração do marido quanto no coração da esposa. Se você ainda não tem essa experiência, né, procure ajuda. Nós mesmos estamos aqui nos colocando à disposição. Eu gosto, tem falado, né, o nosso contato é 32 998 30 1265. Por meio desse WhatsApp, você pode nos enviar a sua mensagem. Nós teremos o maior prazer de estar dando um feedback para você, compartilhando com você as nossas experiências, não como um professor, mas como um companheiro em Cristo, como alguém que está fazendo uma caminhada rumo à perfeição. A esperança que há para nós que somos cristãos é de um dia nos tornarmos um homem perfeito em Cristo. E isso, quando nós temos essa visão, que nós estamos caminhando em direção ao entendimento, a nossa vida ela ganha uma cara nova, uma roupagem nova. O nosso coração ele se enche de esperança e os nossos pés agora passam a caminhar em uma direção segura. Nós temos objetivos, a nossa vida ela é cheia de propósitos. E por isso que nós estamos aqui falando que tanto o marido quanto a esposa, eles estão se tornando em algo. Primeiramente, o marido, ele se torna um vaso santificado e útil a Deus. A esposa, primeiramente, ela se torna um vaso santificado e útil ao próprio Deus, para depois, né, essa nobreza de nós vivermos a vida conjugal neste nível, nesse estágio que nós temos falado, nesse estágio do amor e da moderação, ele começa a acontecer. E hoje o assunto que nós queremos falar é sobre a liderança espiritual dentro do relacionamento. Nós sabemos que neste universo tudo aqui é institucionalizado, tudo aqui é organizado e existe também uma hierarquia. Nós sabemos que uma organização que não tem hierarquia, ela não funciona. Na verdade, tem até um ditado, né? A casa que todo mundo manda é a casa da mãe Joana, né? Tem um ditado popular e a expressão casa da mãe Joana quer dizer que é casa de todo mundo e casa de ninguém ao mesmo tempo. A casa de mãe Joana é uma casa sem dono, ou seja, todos são donos, mas ninguém ali tem um compromisso de sustentar aquela casa. E na vida conjugal, que também é uma organização e uma instituição, ela precisa também de uma liderança, não é verdade? Então, hoje o assunto que nós estaremos falando é sobre a liderança espiritual no relacionamento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 fala assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vou ler novamente, olha. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isso aqui, essa ordem que existe nesse universo, não somos nós que inventamos essa ordem. Nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Não
contendo a palavra de Deus, a Bíblia. Para nós que somos cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E é a Bíblia, como palavra de Deus, que deu essa orientação. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então nós estamos falando dessa liderança. Se nós colocarmos aquilo que está sendo, essa expressão o cabeça, quer dizer a autoridade. A cabeça é uma parte do corpo, e o cabeça está relacionado com autoridade. Então Deus estabeleceu neste universo, Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Graças a Deus. Então, essa é a ordem estabelecida por Deus. E aquilo que é estabelecido por Deus é perfeito. Não é verdade? E já pensou se Cristo não se submetesse ao Pai? Se Jesus ele não se submetesse ao Pai, ele não teria sido morto na cruz. E ele precisava morrer na cruz. Essa era a vontade do Pai. Deus estabeleceu que Cristo morreria, que Jesus morreria por cada um de nós. O Senhor lhe orou 3 vezes para que esse cálice passasse dele, mas ele percebeu que essa era a vontade de Deus, então Jesus, ele fez a vontade de Deus, né? Então, se Cristo ele não aceita estar debaixo da submissão a Deus, nós já vimos por esse fato, né? Aí já teria um problema nesse universo. E agora nós vemos aqui também Cristo sendo cabeça de todo homem. E nós podemos testificar com temor e tremor e com respeito à sua, com muito respeito à sua experiência, que quando Cristo ele é o cabeça de todo homem, a coisa começa a caminhar. Na verdade, quando nós entendemos que existe um governo na nossa vida, e esse governo que existe na nossa vida é um governo de nós termos o Senhor como nosso modelo. Feliz é a esposa que tem um marido que tem Cristo como seu modelo. Olha como é que as coisas são tão claras. A palavra de Deus está aqui como luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. A esposa que tem um marido, que tem Cristo como cabeça, ela é privilegiada, não é verdade? E a esposa que tem o marido como cabeça, que esse marido tem Cristo como a sua cabeça, ela é uma privilegiada, porque a palavra de Deus deixa claro: maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que nós vemos na pessoa de Cristo, que fica mais claro na pessoa de Cristo, é a entrega e a doação. O Senhor, ele entregou a própria vida dele por nós. E já imaginou um marido agora que tem essa visão de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Essa esposa, ela é uma privilegiada por ter um marido desta maneira. Graças a Deus, então, hoje nós estamos aqui com essa responsabilidade de falar da liderança espiritual do relacionamento. Então, hoje nós queremos falar um pouco nessa direção, que na verdade, essa ordem estabelecida no universo, estabelecida por Deus, essa foi o modelo que nós temos, esse foi o modelo que nós temos na palavra de Deus. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Mas o que nós temos visto ultimamente, né, segundo a minha experiência prática, segundo a minha vivência pela misericórdia e graça do Senhor no meu casamento, que quando, por mais que a palavra de Deus fala que o homem é o cabeça da mulher, mas segundo a minha experiência, aquilo que eu vivo na prática, que quando eu, como homem, eu não sou uma pessoa encabeçada por Cristo,
Na verdade, fica difícil para minha esposa me submeter. Porque para a esposa o que provoca a submissão da esposa é o amor do esposo. E nós vimos ali que a característica principal daquele que está encabeçado por Cristo é ter esse espírito de amor e doação. E amor e doação é tudo que uma esposa precisa para se sentir segura e despertar nela esse espírito de submissão. Como nós estamos agora falando de uma instituição, de uma organização, que o casamento também é uma organização e que nenhuma organização ela sobrevive, né, sem essa hierarquia. Então, quando a esposa ela não consegue se submeter ao marido, então a coisa começa, na verdade, a desandar. É o que eu vejo na minha experiência prática e na experiência de pessoas que a gente visita, né? Nós somos privilegiados, né? Nós temos tido a oportunidade de estarmos com casais e quanto mais nós visitamos casais, melhor tem feito para o nosso casamento. A bênção que tem sido no nosso casamento é nós lidarmos com as adversidades que existem nos casamentos de pessoas que a gente visita. Isso tem sido devolvido para nós em bênção. Então, dentro dessa necessidade da liderança espiritual, no relacionamento conjugal, nós vemos o que faz a diferença mesmo é aquele que está encabeçado por Cristo. Era para o marido estar encabeçado por Cristo. Mas se ele não está encabeçado por Cristo, então ele não é um bom modelo de ser seguido dentro do casamento. Aí, muitas das vezes, agora nós queremos aqui falar com temor e tremor. Por mais que Deus tenha estabelecido Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça de toda mulher, mas se não há o encabeçamento de Cristo, cá embaixo, né, nós falamos cai na hierarquia, quando nós pegamos esse tripé, mas se quando chega cá embaixo não tem o Cristo não é o cabeça nem do homem, nem da mulher, aí a coisa não caminha, não progride, não há progresso no relacionamento conjugal. Aí nós queremos falar com temor e tremor, não contradizendo a palavra de Deus. Mas o líder no casamento precisa ser aquele que está encabeçado por Cristo. Não é porque é o homem que é o cabeça do casamento. Se este homem, ele é uma pessoa solta, ele é uma pessoa desgovernada, o homem ele precisa entender que ele não é um bom modelo para que a esposa siga as suas orientações. Se o homem não está encabeçado por Cristo, a direção que ele conduz a sua vida não é uma direção segura. Aí, de uma maneira descontraída, nós queremos falar, né? Você já viu aquele ditado que galinha que acompanha pato morre afogado? Entendeu? É um assunto sério, mas nós falamos assim de uma maneira descontraída. Dependendo do estado que o homem se encontre, não é verdade? Galinha que acompanha pato morre afogado. Se a mulher seguir um homem que ele está solto, ele está leve, livre, solto, ele não tem um governo sobre a sua vida, esse homem ele vai conduzir essa relação para o caos. E igualmente também nós falamos, se a mulher ela tem uma postura de ser leve, livre e solta, se o marido permitir que essa mulher ela exerça a liderança no casamento, na verdade, esse relacionamento conjugal ele está andando em direção ao caos. Então, esse assunto é muito sério. No seu relacionamento conjugal, marido, quem precisa ser realmente a autoridade no seu casamento? A autoridade no seu casamento precisa ser Cristo, não apenas o homem.
Mas quem exerce autoridade sobre a sua vida conjugal, marido, é Cristo. E você, mulher, quem é que exerce a liderança no seu casamento, esposa? É você ou é Cristo? Porque se for você e você não estiver debaixo de um encabeçamento, está debaixo dessa ordem hierárquica estabelecida por Deus, de ter Cristo como cabeça. A palavra de Deus fala que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Aqui nós queremos destacar aqui a necessidade de se ter Cristo como cabeça. Então, se Cristo ele não é o cabeça nem do homem e nem da mulher, quando Cristo não é o cabeça do homem, esse homem está desqualificado para se tornar um líder dentro do seu relacionamento conjugal. Quando a mulher está desencabeçada de Cristo, ela, ela perdeu a sua condição de exercer liderança dentro do seu relacionamento conjugal. Então é isso que nós queremos destacar, na verdade. Nós queremos aqui, é, Oséias capítulo 4, versículo 6a fala aqui: o meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo perece por falta de entendimento. Oséias 4, versículo 6, a parte A. O que é, na verdade, nós termos Deus como cabeça de Cristo, Cristo como cabeça de todo homem e o homem como cabeça de toda mulher? O que qualifica o homem ou a mulher serem o líder no seu casamento, na verdade, é o quanto ele conhece das coisas espirituais. Na verdade, esse Deus é muito misericordioso. Ele deixou conosco a sua palavra como lâmpada para os nossos pés e como luz para os nossos caminhos. Mas qual é o objetivo disso? É que por meio da palavra de Deus, nós vamos conhecer esse Deus a quem nós servimos. Por meio da palavra de Deus, nós vamos conhecer quais são os anelos de Deus, os anseios de Deus e as aspirações de Deus, como ser humano, como esse homem que ele criou conforme a sua imagem e semelhança. E se nós não temos, se nós não aplicamos o nosso coração em conhecermos a palavra de Deus, ficou claro aqui em Oséias 4, 6a, que há um estado de perecer. O meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo ele perece por falta de entendimento. Nós estamos falando aqui sobre liderança, liderança espiritual do casamento. Já pensou um líder que não sabe de onde veio, não sabe de onde está, não sabe onde está e não sabe para onde está indo? Como que esse líder vai conduzir essa, esse relacionamento para uma direção segura? Há uma necessidade do homem ou da mulher que agora entende que ele é a parte forte no seu relacionamento. Na verdade, não podemos negar isso. Existem relacionamentos que nós temos experiência prática disso. Existem relacionamentos onde o marido ele está mais consciente, ele está mais sóbrio. Na verdade, igual fala a palavra aqui, ó, o meu povo perece por falta de entendimento. Mas tem marido, sim, que está levando o relacionamento conjugal a uma direção segura, porque ele está claro, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece também os princípios éticos e morais. A postura dele, que a Bíblia fala, é uma postura de um varão valoroso. A Bíblia fala, dá esse título para o homem, de varão valoroso. Mas existe relacionamentos também onde é a mulher
não é verdade? Que é a auxiliadora idônea. A mulher que ela é sóbria, ela é cheia de clareza da palavra de Deus, ela é cheia do Espírito Santo e ela agora tem condição de exercer autoridade dentro desse relacionamento, porque a esposa, ela é uma, ela é sóbria. Então, na verdade, o líder no relacionamento conjugal não é aquele, não é o homem apenas por ser homem. O líder no relacionamento conjugal é o homem encabeçado por Cristo, que está debaixo dessa ordem estabelecida por Deus. A mulher que é líder no casamento é aquela mulher que está encabeçada por Cristo, que ela está ali tendo um entendimento. A palavra de Deus mostra essa direção de tanto o marido quanto a esposa estarem caminhando na direção do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Graças a Deus, então, esse assunto é muito sério, ainda mais hoje nós vemos, né? Há um desequilíbrio. Nós vemos, ora é o machismo, ora é o feminismo. Há um desequilíbrio. E a relação conjugal, o casamento, ele precisa sobreviver a essa balança desequilibrada, né? Tem hora que é o machismo que está tomando conta da relação. Tem hora que é o feminismo que está tomando conta da relação. E como é que nós vamos agora, né? Andar numa direção de nós sermos, trazer para um equilíbrio a vida conjugal. Nós já vimos que aquele que é o líder no relacionamento conjugal é aquele que está conhecendo o Senhor, aquele que conhece o Senhor seu Deus. A palavra de Deus é clara, né? Que o povo que conhece o Senhor, o seu Deus, ele se torna forte e ativo. A palavra de Deus deixa clara isso em Daniel capítulo 11, versículo 32. A parte B fala: Mas o povo que conhece o Senhor, o seu Deus, ele se torna forte e ativo. Tomara, né, num relacionamento conjugal, tanto o marido quanto a esposa ali encabeçados por Cristo, em cada momento, né, eu tenho visto isso tanto na minha vida como na vida de casais que nós visitamos, né? Essa questão da autoridade no relacionamento conjugal não é uma coisa maçante. O marido é que manda em casa ou é a esposa que manda em casa. Nós vemos que o Senhor é tão maravilhoso, né? Que muitas das vezes é em um relacionamento conjugal. Por exemplo, se eu pegar a minha vida conjugal como modelo, eu sou bom nessa questão de orar e buscar uma direção de Deus. Eu sou bom para perceber a condição espiritual da minha família, o estado espiritual da minha esposa, o estado espiritual das minhas filhas. Eu sou bom nisso. Eu falo debaixo do sangue do Cordeiro, sem nenhuma vaidade, sem nenhum narcisismo. O Senhor me deu esse dom. Mas eu vejo que na hora da administração, a minha esposa ela tem esse dom. Não é verdade? Portanto, aqui na minha casa, tudo que precisa comprar, tudo que precisa administrar, os projetos, tudo quem faz é minha esposa. A minha esposa, ela é uma excelente administradora. E nós tivemos tanto prejuízo na nossa vida, em todos os sentidos, emocional, material, financeiro, enquanto eu não percebi que no aspecto administrativo a minha esposa é a líder espiritual aqui no meu casamento, a nossa vida não avançou. Eu chego para fazer compra, eu saio comprando, enchendo o carrinho. Eu já fiz compra juntamente com a minha esposa, ela deixou para mim fazer compra. Ela, eu já vi que eu, numa compra eu cheguei a pagar quase 30% a mais, porque eu só encho o carrinho no supermercado. A minha esposa não, ela roda as gôndolas,
ver qual é o melhor preço, esse produto também é bom. Ela é uma administradora nata. E agora, se eu, como machista agora, quem manda na minha casa sou eu perco essa bênção que é de ter a minha de desfrutar desse lado que a minha esposa ela progrediu, que é na questão administrativa, mas só porque eu sou o homem da casa, então eu prefiro pagar o preço, levar prejuízo, do que aceitar a colaboração da minha esposa. Por outro lado, também na questão espiritual, se deixar a questão espiritual somente para minha esposa, eu vejo que eu estou em falta, porque essa é a minha responsabilidade. Deus já mostrou para mim isso, que eu sou o líder espiritual do meu casamento. E a minha esposa, ela é a líder administrativa no nosso casamento. Então, vamos, em nome de Jesus, colocar abaixo esse espírito de machismo e esse espírito de feminismo e vamos nos ceder. E como que nós podemos fazer isso? Hoje nós vamos ler algumas porções da palavra de Deus que vai deixar claro para nós. Olha só, Efésios capítulo 3, no versículo 16, fala assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós não estamos falando aqui que quem precisa ser o líder espiritual, o líder do nosso casamento, porque o nosso casamento é uma organização e ela precisa de um líder. Ela precisa ser aquele que conhece essa ordem no universo. Deus estabeleceu, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E nós não falamos que o que sobressai aí na hora prática mesmo, na hora, como diz o todo mineiro, na hora do vamos ver mesmo, o que praticamente o que resolve é Cristo está sendo a autoridade, tanto na vida do marido, tanto na vida da esposa. Tomara que Cristo seja o cabeça do marido, mas que seja também o cabeça da esposa. Que a esposa entenda que a autoridade sobre a vida dela é Cristo, que o marido entenda que a autoridade sobre a vida dele é Cristo. Esta é a maneira, este é o conhecimento, por isso que nós lemos lá em Oséias, né? Em Oséias 4, o meu povo perece por falta de entendimento. É esse entendimento de não reconhecer Cristo como autoridade nesse universo e autoridade sobre a nossa vida, tanto do marido quanto da esposa, é que leva a relação para esse estado de caos. E esse texto que nós estamos lendo aqui, na verdade, graças a Deus chegou aqui agora. Olha só, onde que nós terminamos aqui? Olha só, versículo 19 fala assim. Versículo 17, Efésios 3, 17 fala assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19, olha, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui está o segredo, aqui está a resposta de US$ 1 milhão. Aqui está a bola da vez. É tanto o marido quanto a esposa serem tomados de toda a plenitude de Deus. Quem é o cabeça agora no relacionamento conjugal? O cabeça é aquele que é tomado de toda a plenitude de Deus. Nós somos cristãos. Eu não sei falar nada fora dessa realidade.
nós estamos aqui com muito temor e tremor, nos dirigindo a você, meu irmão, minha irmã, querida e querido jovem, falando para você uma palavra sóbria. A direção para a nossa vida é a palavra de Deus. Como cristãos, nós não podemos sair dessa realidade. Nós professamos uma fé em Cristo, nós professamos uma fé em Deus por meio de Cristo e através do Espírito. Essa é a direção, é a hierarquia que nós temos como cristãos. Nós temos Deus, nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Já imaginou, né, o marido tomado de toda a plenitude de Deus? Como que é esse marido? O marido que é tomado de toda a plenitude de Deus é aquele marido que tem Cristo como cabeça, não é verdade? E a esposa que é tomada de toda a plenitude de Deus é aquela esposa que tem Cristo como cabeça. Olha só, vamos entender isso. Se o marido que é tomado de toda a plenitude de Deus é aquele que tem Cristo como cabeça, e se a esposa que é tomada de toda a plenitude de Deus é aquela que tem Cristo como cabeça, qual é a dificuldade dessa esposa se submeter ao marido que é tomado de toda a plenitude de Deus? Qual é o risco que a esposa corre de submeter ao marido, né, que é tomado de toda a plenitude de Deus? E qual é o risco que o marido tem de se submeter a uma esposa que é tomada de toda a plenitude de Deus? Qual é o risco disto? Qual é o prejuízo que essa esposa pode dar num relacionamento conjugal, uma mulher que é tomada de toda a plenitude de Deus? E qual é o perigo que essa esposa vai correr de seguir as orientações de um marido que é tomado de toda a plenitude de Deus? Então, está ficando claro para você, meu irmão, minha irmã, o que que Deus planejou para nós? O casamento, na verdade, é este lugar onde nós temos esse privilégio de tanto o marido quanto a esposa, por meio dessa visão. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça de toda mulher. Então, essa visão, Oséias 4:6 fala que o meu povo, ele carece por falta de entendimento. E o entendimento na vida conjugal que conduz o relacionamento conjugal ao progresso é exatamente essa ordem hierárquica que tanto o marido quanto a esposa têm, precisam ter, e que chega até agora no chão do nosso relacionamento conjugal, praticamente, né? Chega agora aqui essa de uma maneira prática, tendo Cristo encabeçando tanto o marido quanto a esposa. Não sei se você acha, né, que isso é uma utopia, né, ou um romantismo, né, ou uma utopia, não. Isso é a palavra de Deus. Esse é o estágio e o estado que eu e você temos a possibilidade de alcançar dentro da nossa vida conjugal. Que eu e você, tanto o marido quanto a esposa, possam ponderar nessas coisas. A palavra de Deus fala que nós precisamos pensar em algumas coisas. E que nesse dia você, meu irmão, minha irmã, querida e querido jovem, pensa neste privilégio que nós temos agora de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. E o final da palavra fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se isso é algo, ser tomado de toda a plenitude de Deus, é algo que é impossível aos seus olhos, marido, esposa e jovens, se isso é impossível aos nossos olhos, a palavra de Deus tem uma promessa para nós, olha Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Será que Deus realmente ele tem interesse que o marido seja tomado de toda a plenitude de Deus? Será que Deus ele tem interesse de que a esposa seja tomada de toda a plenitude de Deus? E você, querida jovem e querido jovem, será que Deus tem interesse
de que você seja tomado de toda a plenitude de Deus? A resposta disto é: olha para o Calvário e olha lá. O que Deus fez? Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, como um homem, para morrer no nosso lugar, para que hoje, num dia como este, nós estivéssemos aqui tendo este privilégio. É por causa do sacrifício de Cristo na cruz e desta obra que já se realizou no nosso favor, essa obra de perdão de pecado, de reconciliação, de aproximação, é que nós temos o privilégio agora de ter o Espírito Santo agindo em nós, levando embora tudo aquilo que era o nosso vaso, que não era um vaso adequado, e que agora tornou-nos um vaso santificado e útil. O que é um vaso santificado e útil ao nosso possuidor? Ao possuidor, que é o Senhor, é esse vaso que é o homem, a mulher e o jovem e a jovem, sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Que nessa manhã você possa perceber que isso não é algo impossível, isso é uma vida totalmente possível, porque foi esse estilo de vida que Deus sonhou e planejou para que nós estivéssemos aqui dentro do nosso relacionamento conjugal. Como, qual o estilo de vida? Sendo tomados de toda a plenitude de Deus, sendo totalmente possível, porque esse Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Que você possa meditar nessa porção da palavra de Deus como norte para a sua vida nesse dia. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o 21. Releia esse texto, com certeza o Espírito Santo vai falar muito mais ao seu coração e vai tornar você muito mais claro de qual é o verdadeiro propósito e objetivo de você estar hoje contando os seus dias juntamente com essa pessoa que você ama dentro do relacionamento conjugal. Deixo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, querida e querido jovem, um forte abraço fraterno em Cristo.